Bendito seja o nome do Senhor. E que o nosso Senhor, nosso Deus, tenha misericórdia de todos nós. Porque a coisa não está fácil não, hein? A gente está no meio de uma mentirada só, não é? É só ligar a televisão, homens e mulheres mentindo o tempo todo, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Parece que está havendo até em nosso país uma competição para ver quem mente mais. E você, mente também? Ou está falando a verdade? Vamos pensar um pouquinho nesse tema hoje em nosso programa, a mentira versus a verdade. Começa agora, Além dos Fatos, aqui na sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E eu já quero começar falando a respeito de uma coisa muito boa, muito legal. Este livro aqui, o livro Em Busca de Esperança. Em Busca de Esperança, o maior resgate de todos os tempos. A minha pergunta para você é, você já recebeu, neste último final de semana talvez, esse livrinho aqui, são apenas 80 páginas, mas acredite, uma mensagem encantadora. Uma fascinante história de resgate que envolve a você e a mim. Se você não recebeu esse livro, se você não ganhou esse livrinho aqui de presente, peça numa igreja adventista do sétimo dia. Nesse último final de semana nós fizemos um grande mutirão e milhões desses livros foram entregues. Mas talvez um deles não tenha chegado às suas mãos. Se você for a uma igreja adventista do sétimo dia e pedir, eu tenho certeza que os irmãos vão providenciar um livro desse para você. Tá bom? Se você não sabe onde tem a igreja adventista, nós temos um site que aparece aí na sua tela, encontreumaigreja.com.br. Entrando nesse site, você vai descobrir com facilidade a igreja adventista que está mais próxima de sua casa. E você já vai lá, aproveita para nos fazer uma visita, para participar do culto, da adoração a Deus conosco. E lá na igreja você solicita o seu livro. Detalhe, os nossos cultos na igreja adventista do sétimo dia são sábados, domingos e quartas-feiras. Nos sábados, a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite. Você será muito bem recebido. Será uma alegria poder ter você em nossa igreja e lhe ofertar, lhe presentear com esse livro abençoado. E eu quero convidar você também para sempre interagir conosco em nossas redes sociais, tanto pelo Facebook, como também através do nosso canal no Instagram. Agora, detalhe. Se você quer rever alguns dos nossos programas ou compartilhar com amigos, você entra então em nosso canal no YouTube. Mas melhor ainda é se você não apenas entrar ali no canal esporadicamente, mas você acompanhar sempre. Para isso eu quero convidar você para inscrever-se em nosso canal no YouTube. Aí sempre que nós colocarmos alguma coisa lá, você será informado e você acompanha todas as nossas programações. É sempre um prazer e é uma alegria ter aí a sua participação conosco, tá bem? Nós estamos... sim, antes de falar disso, deixa eu mandar abraços, porque tem sempre alguém que espera abraços. Então eu vou começar aqui com o Júnior Dias, que é de Brasília, Distrito Federal. E ainda para Laide Cardoso, de São Caetano do Sul, São Paulo. Nice Bode, de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. E ainda para o Carlos Leitão, de Ipueira, no Ceará. Mas é claro, esses 4 aqui apenas representam todos os nossos telespectadores que agora estão nos acompanhando em todas as partes do Brasil e mesmo no exterior. Receba nosso abraço e nosso carinho por sua audiência. Tanto você que assiste nessa segunda-feira à noite, ou você que está vendo a nossa reprise na quarta-feira de manhã. Seja de noite ou de dia, muito obrigado por sua companhia. E o nosso tema de hoje tem a ver com essa questão, afinal de contas, estamos falando a verdade, estamos mentindo, por que as pessoas mentem, como que elas fazem para sustentarem suas mentiras. Vamos ver aí a opinião do pessoal. Você acha que uma pessoa consegue sustentar uma mentira por muito tempo? Cara, eu gosto de uma frase que diz assim, que você pode enganar muita gente por muito tempo, mas você não pode enganar todo mundo todo o tempo, então eu acho que não. Em sua opinião, por que as pessoas mentem?
Eu acho que as pessoas mentem porque elas têm medo da consequência, têm medo do que pode acontecer caso alguém descubra a verdade do que está acontecendo, e aí, por medo de consequência, inventa alguma coisa. Porque assim, uma mentira ela vai gerar outra mentira e assim sucessivamente vai virar uma bola de neve aí. A coisa não é fácil não, hein? Mas olha, a melhor maneira de combater a mentira é com a verdade. Por isso eu não posso deixar também de lhe oferecer esta revista maravilhosa, Verdades para o Tempo do Fim. A gente está vivendo um tempo tão confuso, né? Tão complicado, de tanta mentira. Então, conheça a verdade. Conheça a palavra de Deus, que é luz para iluminar os nossos caminhos. No meio de tanta escuridão que há nesse mundo, a luz de Deus brilha quando nós buscamos o Senhor através de sua palavra. A revista Verdades para o Tempo do Fim é um curso bíblico que a Escola Bíblica aqui da Rede Novo Tempo preparou com muito carinho para você. É só você entrar no blog do nosso programa, fazer o pedido e a revista vai chegar gratuitamente em sua casa, acredite. Ou então você pede pelo telefone. O nosso telefone, você liga 0 operadora 12 21 27 31 21 e a revista vai chegar na sua casa logo depois que você pedir, tá bom? É um presente que a gente lhe oferece aí de coração. E como eu disse agora há pouco, a coisa está tão complicada, especialmente em nosso país ultimamente, né? Porque parece que está havendo até assim uma competição para ver quem mente mais, né? Alguém tem que estar mentindo, né? Porque os empresários, os executivos dizem uma coisa, mas os políticos dizem outra. Entre os delatores e os delatados, está havendo aí um choque de informações. Alguém tem que estar mentindo, né? Porque a verdade é uma só. Afinal de contas, onde está a verdade? Com quem que está a mentira? Vamos orar e pedir a Deus que dê realmente sabedoria para pessoas que estão com a enorme responsabilidade de estabelecerem sentenças aí, né? De definirem o que é certo e o que é errado. Que Deus dê a eles sabedoria para que a justiça seja feita. Tudo seja decidido assim de maneira correta, de forma inequívoca, para que nenhum culpado seja inocentado, mas que também nenhum inocente seja culpado. Eu fico pensando como que nós cristãos, e quando eu digo nós cristãos, eu me refiro a cristãos mesmo, porque você sabe, entre esses delatores e delatados aí, a maioria certamente se considera cristã, mas aqueles que são cristãos mesmo, de verdade, para valer, como que eles devem se portar, se comportar nesse meio, neste mundo, nesse contexto em que nós estamos inseridos, nessa realidade de tanta mentira? Como é que os cristãos, o povo de Deus, a igreja de Deus, deve se portar? Eu quero refletir um pouco com você sobre isso, mas antes vamos fazer uma oração pedindo a orientação do Senhor. Pai querido, por tua graça e bondade eu te peço, Senhor, ilumina-me e todos que oram comigo agora, para que nós entendamos a tua mensagem neste momento. Eu te peço, Pai, com gratidão no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos à Bíblia. Eu quero convidar você para a gente ir a São Mateus capítulo 5. Esse texto faz parte do chamado Sermão do Monte. Um poderoso, um maravilhoso discurso proferido pelo Senhor Jesus Cristo. São Mateus, capítulo 5, leia os versos 14 a 16. Está escrito assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire ou do cesto, mas no velador, no pedestal, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, disse Cristo, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus se referindo aos seus filhos, aos cristãos, aos seus discípulos, aos seus seguidores, o Senhor Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. A igreja de Deus na terra deve ser uma luz, deve ser uma referência de correção, de verdade, de pureza, de santidade. No meio de todo erro, no meio de toda impureza, de toda mentira,
de toda a pecaminosidade que há nesse mundo, a igreja do Senhor deve ser como uma luz, deve ser como um farol, disse Cristo. E olha, não se pode esconder uma cidade que é edificada sobre um monte. Também, disse Cristo, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto, mas no pedestal, para que essa luz possa iluminar todos os que estão na casa. E Cristo disse, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. As boas obras praticadas pelos discípulos de Cristo são como uma luz que ilumina os caminhos dos homens. Mostra para os homens que, pelo fato de andarmos com Deus, a presença de Deus nos transforma, nos dá um novo rumo, uma nova direção. A presença de Deus nos permite termos um novo estilo de vida, um estilo de vida iluminado, abençoado, purificado pela presença do Senhor. E é importante, disse Cristo, que os homens vejam nossas boas obras, não para nos glorificarem, não para nos louvarem, até porque quem somos nós? É importante que eles vejam nossas boas obras para que eles glorifiquem nosso Pai que está nos céus. Em outras palavras, o nosso testemunho como cristãos corretos será uma forma das pessoas perceberem, será um meio para que as pessoas percebam que, de fato, quando nos entregamos a Deus, Deus nos transforma, Deus nos santifica, Deus nos dá uma nova vida. Vós sois, disse Cristo, a luz do mundo. Bendita luz de Deus nessa terra são os seus filhos. Eu gosto também das palavras de Paulo, quando ele diz que a igreja de Deus, os discípulos de Cristo, nós devemos ser uma igreja sem defeito e sem mácula, sem mancha. A igreja de Deus, diz Paulo, deve ser gloriosa, santa, irrepreensível. Tremendo, hein? E ainda diz Paulo que a igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade. Nós, filhos de Deus, temos um pacto com a verdade e não com a mentira. Por isso que nosso estilo de vida precisa necessariamente ser diferente. Eu amo um texto que está no livro Educação, página 57, de Ellen White. Eu gosto tanto desse texto que já até o decorei. Educação, página 57. Ellen White diz assim, a maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Essa é a maior necessidade do mundo e eu creio que essa necessidade do mundo pode ser suprida através do seu e do meu exemplo, se nós verdadeiramente andamos com Cristo, somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então nós somos pessoas dignas, pessoas corretas. O desafio de todo cristão é esse, é dizer, viver, praticar a verdade. E é 100% a verdade. Nós, filhos de Deus, não compactuamos com a mentira, com o engano, com o erro. Sempre a verdade. Eu posso seguir aqui mesmo em Mateus capítulo 5, agora no verso 37. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo diz. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Jesus está dizendo assim, olha, quando você, que é meu discípulo, quando você disser sim, é porque de fato é sim. Mas quando você disser não, é porque de fato é não. O que passar disso, o que for diferente disso, diz Jesus, procede do maligno, procede do diabo. E nós não temos nenhum pacto com o maligno, com o diabo. O nosso pacto é com o Senhor Jesus Cristo, por isso nosso pacto é com a verdade. Por isso que Jesus diz, quando você fala sim é porque é sim, quando diz não é porque é não. Fora disso é algo que vem do maligno. Lá em João capítulo 8, verso 44, referindo-se ao diabo, Jesus diz assim, ele nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Isto são palavras do Senhor Jesus Cristo. O originador da mentira, o pai da mentira.
Aquele que sustém, que mantém as mentiras, que patrocina as mentiras é o diabo. E nós não temos pacto nenhum com ele. O nosso pacto é com o nosso Senhor. Nós, filhos de Deus, nós, discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós não temos o diabo como pai. O nosso pai é o nosso Senhor. Não só porque ele nos criou, mas também porque ele nos salvou, porque ele nos redimiu. Oh, sim, nós temos uma aliança com o nosso Senhor. Por isso que nós cristãos devemos dizer, praticar e viver sempre a verdade. Nada fora da verdade. Louvado seja o Senhor, não é? Por sua obra em nossa vida. E tomara que o Senhor de fato tenha tido êxito, tenha tido vitória na sua e na minha experiência, no sentido de nos transformar e nos fazer pessoas verdadeiramente dignas, pessoas honestas, pessoas decentes, porque nós estamos ligados ao Senhor Jesus Cristo. Outro texto que acho lindo está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. João, capítulo 1, verso 12, aliás, verso 14. No capítulo 1, primeiro capítulo do Evangelho de João, João apresenta o Senhor Jesus Cristo como sendo o Verbo de Deus ou a Palavra de Deus, aquele que veio revelar a Deus. E no capítulo 14, João diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João está dizendo assim, nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, a luz do mundo. O Senhor Jesus Cristo tornou-se homem, verdadeiramente homem, e habitou entre nós. E ele diz assim, ele era cheio de graça e de verdade. Quando diz cheio de graça, no sentido cheio de misericórdia, cheio de bondade, cheio de ternura, cheio de amor. Mas ele era cheio de graça e de verdade. Jesus era verdadeiro. Todos os seus ensinos são a verdade, são essencialmente a verdade. Havia coerência, inclusive, entre o que Jesus dizia e o que ele praticava. Havia coerência entre os ensinos de Cristo e a própria vida de Cristo. Havia coerência entre sua pregação e sua prática. Ele vivia o que pregava e pregava o que vivia. Por isso que João diz que ele era a verdade. E João diz assim, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todos aqueles que hoje também pela fé veem a glória de Deus, experimentam na vida a presença de Deus, daquele que se fez carne e habitou entre nós, todos nós também cremos que Ele é um Deus cheio de graça, de verdade, de misericórdia, de amor, e Ele também pode transformar a nossa vida e nos fazer com que nós sejamos semelhantes a Ele. Essa é a vontade de Deus para você e para mim. Esse é o caminho de Deus para os seus filhos, que nós vivamos 100% a verdade. E de repente você me dirá assim, pastor, mas é difícil, hein? Eu sei, é difícil para você, mas é difícil para mim também. Porque lamentavelmente nós temos uma inclinação para a mentira, não é? Para o erro, para a falsidade, para o engano. Se você verificar, inclusive, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 7, versos 13 e 14, Jesus faz um convite para a gente. Ele diz assim, entrai pela porta estreita. Largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, disse Cristo, e são muitos os que vão por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus está dizendo com isso que o caminho de Deus, para você e para mim, é difícil. É claro que não há nenhum problema no caminho do Senhor. O caminho do Senhor é perfeito. Difícil para nós, porque nós somos imperfeitos. O caminho do Senhor é o caminho da bondade, é o caminho da pureza, da verdade, da santidade. Mas o que acontece conosco é o oposto disso. Nós somos imperfeitos, nós somos pecaminosos, nós não raras vezes somos maldosos e mentirosos.
Por isso que o caminho do Senhor muitas vezes é difícil para você e é difícil para mim. Então, quando Cristo fala de porta estreita e de caminho apertado, é que Ele sabe das dificuldades que nós, seres humanos, temos para seguirmos por esse caminho, devido às nossas características. Mas creia, se o Senhor está chamando, é porque Ele sabe que é possível, apesar de toda dificuldade, nós seguirmos até o final e obtermos a sua gloriosa vitória. Por isso que Ele diz, porta estreita, caminho apertado, mas no final vida. Enquanto que a outra porta é larga, o caminho é espaçoso, mas o que tem no final? Ou no final tem morte. E é assim mesmo. A gente não pode se iludir. O caminho do mal, o caminho da mentira leva à morte. Falar em mentira, você já ouviu dizer que mentira tem perna curta? Não tem esse ditado, né? Eu entendo que quando dizem assim, mentira tem perna curta, é com a ideia de que a mentira não vai muito longe. Em algum momento, se pega na mentira, né? Em algum momento, a mentira é descoberta. Por isso que dizem que mentira tem perna curta. Mas, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Mesmo que algumas mentiras consigam, com a perna curta, caminhar muito, mesmo que as mentiras consigam ir muito longe, vai chegar um momento em que o caminho vai acabar. E a palavra de Deus diz isso. Eu cito agora para você Gálatas, capítulo 6, verso 7. Está escrito assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que o apóstolo Paulo aqui na carta aos Gálatas está dizendo é que vai chegar um momento em que o caminho do pecador vai acabar. Aquele que optou por andar pela mentira, por mais que ele tenha ido longe, em algum momento Deus vai dizer, basta, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Outro texto de Salomão agora, Eclesiastes 12, verso 14, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão encobertas, escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Um dia todas as obras serão trazidas à tona. Deus vai levar-nos a juízo. E mesmo aquelas que estão escondidas, elas serão reveladas. Sejam as boas, sejam as más. Então vai chegar um momento em que a mentira, mesmo que ela consiga ir longe, o seu caminho vai acabar. E eu ainda cito Apocalipse capítulo 21, verso 8. Eu vou até ler esse verso aqui na própria Bíblia. Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Esse texto aqui está falando a respeito do destino daqueles que são mentirosos. Olha só. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tremendo, hein? Todos os mentirosos, além dos demais aqui citados no texto, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Todos esses que estão mentindo aí, que a gente está vendo na TV, sejam políticos, sejam empresários, sejam executivos, sejam advogados, seja quem for. Não importa a função, não importa o cargo, não importa a condição econômica, intelectual, todo ser humano mentiroso, que permanece na mentira, que não reconhece seu erro, que não abre mão de seu pecado, que não muda de rumo, não muda de direção, prefere ir pelo caminho mais fácil, prefere entrar pela porta larga e seguir pelo caminho espaçoso. Todos esses seres humanos estão indo na direção da morte. Um dia eles vão fritar no lago de fogo. Essa é a palavra de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia deles e tenha misericórdia também de você e de mim. Porque nós estamos pensando neles, porque estão aí na mídia, mas a verdade é que todos nós somos tentados a mentir. Você sabe muito bem do que estou falando. Esta é a sua luta, essa também é a minha luta. Mas creia, pela graça de Deus, com o poder do Senhor, nós podemos vencer. Enquanto que os mentirosos vão parar no lago de fogo, então deixa eu lhe falar aqui agora aonde é que você vai e para onde é que eu vou, pela graça do nosso Senhor. Eu estou buscando aqui o Salmo 24. Salmo 24, versos 3 a 5. Está escrito assim:
Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Quem é, diz o salmista, que vai subir ao monte do Senhor e vai permanecer no santo lugar? Quem é que vai alcançar a vitória final e habitará na presença do Senhor? A resposta: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Oh, que Deus nos ajude a vivermos em integridade, em correção, falando sempre a verdade. E um dia, pela graça do Senhor, em vez de lago de fogo, nós estaremos sim eternamente vivos, com a vida plena e maravilhosa na presença do Senhor. Sabe o que é o segredo da vitória? Eu cito o último texto agora, Apocalipse 3, verso 20. É um convite de Cristo, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta da minha vida e da sua vida, à porta do nosso coração. E ele diz: estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz, se você abrir a porta, ou seja, se você tomar a decisão de permitir que eu entre na sua casa, que eu entre na sua vida, Jesus diz: eu cearei com você e você comigo. Nós vamos jantar juntos. Nós vamos estar juntos. Eu estarei na sua casa. Você estará na minha companhia. Acredite, quando Cristo entra, o diabo sai. Quando a verdade vem, a mentira vai. A verdade vence a mentira. A verdade expulsa a mentira. A verdade e a mentira não vivem, não permanecem no mesmo lugar. E a verdade é sempre superior à mentira. Que Deus nos abençoe, que nossa vida esteja aberta para que Cristo venha. Convivamos com Ele e pelo convívio com Ele sejamos transformados à sua semelhança. Nos tornemos pessoas verdadeiras, dignas e honestas. Vamos orar juntos? Vamos pedir a bênção do Senhor. Pai querido, ó Deus, muito obrigado por este momento, Senhor, por Tua palavra que foi exposta, por Tua palavra que nos orienta, que nos conduz, que nos ilumina. Eu te peço, Pai, abençoa todos os que estão agora orando comigo. Ajuda-nos a sermos honestos, a sermos dignos e verdadeiros. Transforma o nosso coração, Senhor. Dá-nos poder para vencermos a mentira e vivermos a verdade. Eu te peço, Pai, com gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe. Que Deus continue por sua graça e bondade guiando os seus passos e viva a verdade. Lembrando sempre que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A gente se encontra. Um abraço. Tchau.